Olá, tudo bem, turmas do quinto semestre? Agora essa aula é sobre lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte também é conhecida como outra expressão, homicídio préter-intencional ou homicídio préter-doloso. Então, quando escutarem essa expressão homicídio préter-intencional, homicídio préter-doloso, é a lesão corporal seguida de morte do parágrafo 3º do 129. Qual é a característica deste crime de lesão corporal seguida de morte? É um crime, como já foi dito, préter-doloso, dolo de lesão e culpa, né, na morte. Porque se tiver dolo na morte, estaremos diante do crime de homicídio. Então, dolo de lesão de lesão e culpa no resultado morte. E o mais importante é que a culpa, a morte culposa tenha derivado de uma lesão dolosa. É nessa circunstância, esse aspecto é que diferencia a lesão corporal seguida de morte do homicídio culposo. Porque no homicídio culposo também nós temos uma morte culposa, mas ela deriva de qualquer circunstância que não seja uma lesão dolosa. Pode derivar de uma lesão culposa, pode derivar de umas vias de fato ou de uma ameaça. Então, por exemplo, eu, a título de brincadeira, empurrei alguém. A pessoa caiu e bateu a cabeça. Não vai ser lesão corporal seguida de morte, porque empurrar não é uma lesão. Vai ser homicídio culposo. Tá? Só tem que ter cuidado em relação a isso, porque podemos situações em que seja obra do acaso, caso fortuito ou força maior, e aí não haverá responsabilidade penal alguma, nem por homicídio culposo e nem por lesão corporal seguida de morte. Por exemplo, eu a título de brincadeira, empurro uma pessoa na areia da praia. Eu não tinha como prever, era totalmente imprevisível que embaixo da areia da praia houvesse uma pedra. Portanto, eu não irei responder. Ou então é completamente previsível que alguém com um tapa no rosto acabe morrendo. Também é imprevisível. Então, se eu não tinha conhecimento de alguma circunstância específica de saúde daquela pessoa, estaremos diante de uma situação imprevisível. E, portanto, afastaria aí a responsabilidade penal, ok? Continuando, então, ainda na lesão corporal seguida de morte, e fazendo essa comparação com o homicídio culposo, o homicídio culposo, né, por ser um crime culposo, não admite tentativa, e a lesão corporal seguida de morte, por ser um crime préter-doloso, também não admite tentativa. Nos dois tem que ter a morte culposa, mas a grande diferença é que, só recapitulando, a morte culposa no homicídio culposo vai decorrer de qualquer situação menos de uma lesão dolosa. Pode decorrer de uma lesão culposa, pode decorrer de uma ameaça ou de umas vias de fato. E a lesão corporal seguida de morte, necessariamente a morte culposa tem que decorrer de uma lesão dolosa. Então, nessas situações que eu falei de obras do acaso, né, areia, ou a pessoa tinha uma doença rara, tinha, sei lá, uma situação hipotética dada nos manuais, uma doença que o rosto era praticamente de vidro, então um tapinha e tal, a pessoa teve uma hemorragia e morreu. Então, isso são situações completamente previsíveis, né? Mas tirando essas situações imprevisíveis, se eu for empurrar uma pessoa num chão de concreto, é provável que a pessoa se machuque. Então, aí sim teremos o homicídio culposo. Um outro aspecto para encerrar em relação à lesão corporal seguida de morte é o concurso de pessoas, por exemplo. E o concurso de pessoas combinado com o parágrafo 2º do artigo 29, o Instituto do Desvio Subjetivo de Condutas ou cooperação dolosamente distinta. Então é o seguinte, A e B, melhor dizendo, A
instiga ou convence B a quebrar o braço de C. B quebra o braço de C. Só que além de quebrar o braço de C, ele acabou se excedendo e o C faleceu, né, a título de culpa. Nessas circunstâncias, ou seja, o B não queria, né, assumir o risco de matar C. Nessas circunstâncias, não há dúvida de que o B responderá por lesão corporal seguida de morte. Mas eu quero analisar a responsabilidade do A que induziu o B a quebrar o braço. Será que o A também responderia por lesão corporal seguida de morte como partícipe? Ou responderia por lesão dolosa, leve ou grave ou gravíssima, a título de participação? Aí que entra o parágrafo 2º do artigo 29, a cooperação dolosamente distinta ao desvio subjetivo de condutas. O que diz esse parágrafo? Se era previsível o resultado mais grave, o partícipe vai responder pelo crime menos grave, que era a lesão dolosa, mas a pena será aumentada. Jamais irá responder por lesão corporal seguida de morte como partícipe, a não ser que ele, junto com o B, tenha quebrado o braço, que não é o caso do exemplo. Se o resultado não era previsível, ele vai responder somente pelo crime mais grave, sem a causa de aumento de pena do parágrafo 2º do artigo 29. Como saber se o resultado mais grave era previsível ou não? Aí as circunstâncias do caso que vão nos subsidiar. Por exemplo, imaginem que esse B, que quebrou o braço, ele era um cara extremamente briguento, violento, forte, lutador de alguma arte marcial ou de algum MMA, enfim. E a vítima era uma pessoa pacífica, calma, não gostava de brigas, digamos assim, fisicamente muito mais frágil que o B. Então era previsível que acontecesse um crime mais grave. Então essa seria a circunstância que poderíamos extrair para saber se era mais grave ou não. Ok? Até mais.